Bom, olá pessoal, como amanhã a nossa aula é assíncrona, né, eu já vou deixar aí gravado para vocês a aula de equação diferencial integral, tá? Hoje a gente vai entrar no módulo 2, que é o módulo de equações diferenciais ordinárias, tá? Esse tema é bem importante, a gente veio trabalhando consequências até aqui, e agora a gente vai para o módulo 2, diz respeito a equações diferenciais ordinárias, tá? Qual que é a importância do tema? Toda a importância que você imaginar, né? As equações diferenciais ordinárias, né, servem para modelagem. Ela modela problemas matematicamente em vários campos, tá? Problemas da sociedade, as engenharia elétrica, civil, física, né, deterioração de um elemento, química, biologia, crescimentos populacionais, finanças, né, mercado, estimativas. É muito rica, né, e muito importante esse tema, né? Você vai ver questões de despoluir, por exemplo, eu quero despoluir um rio, né? Eu tenho um problema social, tô lá, como que eu despoluo o rio Tietê? Eu quero trabalhar com até questões da biologia câncer, né? Que você trabalha com radiação, né? O quanto aquilo atinge ou não uma pessoa, enfim, né? É muito usado, né? A engenharia elétrica também tem várias aplicações e a gente vai começar a entender o que é a equação diferencial ordinárias, EDOs, tá? Então, equações diferenciais ordinárias são equações que envolvem uma função e as derivadas, tá? Então, como assim? Por exemplo, eu tenho esse f' de x igual a 3 cosseno de x mais 5x, tá? Essa é uma equação diferencial, tá? F' de x igual a 5f de x. Essa também é uma equação diferencial, tá? Desculpa. E f duas linhas de x igual a 2f' de x mais 3f de x menos seno de x. Veja, quando eu tenho uma equação diferencial ordinária, eu tenho uma equação em que eu quero descobrir uma função, tá? A minha função é a minha incógnita agora. Então, quem que eu derivo que dá 5 vezes a função? Quem que eu derivo 2 vezes que dá menos 2 vezes a derivada da função, mais 3 vezes a função, menos seno de x, tá? A gente vai trabalhar no primeiro momento aí com funções de uma variável só, né? Só em x, né? Ou t, que vai ser o tempo, a gente vai ver ali para frente. Mas é isso, né? De um modo geral, eu tenho uma equação e a minha incógnita, o que eu quero descobrir é a minha função, que vai dar essa derivada aí dessa equação, tá? Então, na modelagem com EDO, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar problemas que são difíceis, às vezes nem sabemos como que vai ser o resultado daquilo, como que é o resultado, né, daquilo. A gente vai fazer umas aproximações, a gente vai usar técnicas para a gente conseguir aproximar. A gente vai pegar e transformar problemas difíceis em resultados, né, em problemas mais aproximados daquele que a gente consiga resolver para obter a partir desse problema aproximado, resultado aproximado que vai servir para os problemas originais, tá? É mais ou menos isso que a gente faz com o EDO. A gente vai ver alguns métodos aí depois, mas vamos começar vendo um exemplo, uma aplicação, né, das equações diferenciais ordinárias. O primeiro exemplo mais simples, que geralmente todo livro vai trazer para você, é o de crescimento populacional, tá? De crescimento populacional, essa equação aí, f' de x igual a cf de x, ou seja, que função que eu derivo que dá ela mesma? A gente já conhece, né? Mas o que significa cada item aí? A gente sabe já desde de cálculo 1 que a derivada é uma taxa de variação, né? É a inclinação de uma reta tangente a um ponto, é uma taxa de variação, tá? E aqui no caso dessa equação de crescimento populacional, essa minha taxa de variação, né, vai ser a taxa de variação da população, né, que vai ser proporcional ao número de indivíduos da população. Então, de acordo com que cresce o número de indivíduos da população, vai crescer a sua taxa de variação também, tá? E a solução, igual eu falei, é que função que eu derivo que dá ela mesma, né? A gente já conhece que é a e de x, a gente já trabalhou com ela desde cálculo 1, tá? Então, o que vai acontecer com a solução? A solução para essa equação diferencial ordinária vai ser f de x igual a c vezes z kx, tá? A gente usa aí a regra da composta. Veja, esse c aqui, ó, vai fazer o quê, né? Como é
eu vou ter uma família de soluções. Por que eu vou ter uma família de soluções? Esse C pode ser um C qualquer, 1, 2, 3, 4, né? E sempre vai valer, tá? Por quê? Porque essa é a minha derivada e essa aqui é igual quando a gente integrava, né? De maneira sem o intervalo, né? Que a gente não tinha o teorema fundamental do cálculo. A gente tem que sempre colocar o mais C, que era aquela constante, porque eu poderia ter inúmeras funções igual àquela. Aqui do mesmo modo, né? Então, eu vou ter essa família de soluções que vai satisfazer a minha equação diferencial ordinária. Veja, mas eu estou trabalhando com um problema que chama de crescimento populacional. Eu vou precisar usar números menores aqui que zero? Não, né? Eu não quero um gráfico, eu só quero saber o crescimento. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar só a parte maior que zero desse gráfico aqui, tá? Porque esse modelo populacional que eu apresentei aqui, esse primeiro modelo de crescimento populacional, ele diz respeito a condições ideais, né? Igual na física, a gente trabalha várias vezes considerando condições ideais, não interferência do vento, né? Enfim, condições ideais para essa primeira solução é para condições ideais, né? Nesse crescimento populacional. Se eu quisesse aprimorar esse meu modelo, eu consideraria um limite, uma instabilidade, porque toda a população cresce, população de bactéria, população, enfim. E considerando as outras variáveis daquele crescimento, chega um momento que ela vai se estabilizar, tá? Então, eu vou remodelar isso daí e vou usar aqui, ó, a variação, né, a taxa de variação da população, a proporcionalidade e esse limite. Então, eu vou multiplicar por esse limite menos a minha função, tá? Que vai me dar, né, valores melhores, resultados mais aproximados quando eu tiver e considerar uma condição não ideal, certo? Então, a equação diferencial é uma função desconhecida que eu quero achar, né, que é uma equação que tem a derivada e a função. Como que eu decido qual que é a ordem, né? Porque a gente está falando de ordem ordinária, mas equações diferenciais ordinárias, tá? Mas a gente vai trabalhar com a ordem dela, que é de ordem ordinária. Ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4. A ordem, você vai olhar para uma equação e saber qual ordem é ela de acordo com o grau da derivada. Se for derivada 1, a ordem é a primeira ordem, né? Se for derivada segunda, é a segunda ordem, derivada terceira, a terceira ordem, e assim sucessivamente, ó. Os exemplos que a gente já viu, né, igual esse daqui, é o mesmo modelo de crescimento populacional, mas eu usando outras variáveis. Esse 1 aqui, ó. Esse P é a minha função, esse T é a minha variação, tá? Então, dp dt, essa derivada de primeira ordem. A segunda, ó, também, né, que eu considero um limite, ó, também é de primeira ordem. Essa 3 já é de segunda ordem, tá? Até tem a lei de Hooke, tá bom? Então, eu tenho aí de segunda ordem, eu tenho, entendeu? Graus aí para minha ordens, né? Para minha equação diferencial, tá? E uma solução para minha equação ordinária é uma solução que satisfaz essa equação. Quando eu substituir a minha f de x lá, então eu vou ter, né, satisfeito a minha equação. Veja, um exemplo de solução. Se eu tenho y' igual a x de 3, né, x elevado à terceira potência, né, qual função que eu derivo que vai dar x ao cubo? Bom, é y igual a x à quarta dividido por 4 mais c. Por quê? Se eu for derivar isso aí, vai ficar 4x elevado ao cubo sobre 4. Cancela 4 com 4, eu vou ficar com x ao cubo, certo? Ia ser a minha constante, né? A derivada constante é zero, né? Veja outro exemplo aí, para eu ter certeza que eu tenho uma solução da minha equação. Ele pede para eu mostrar que y igual a 1 mais c vezes e elevado a t dividido por 1 menos ce elevado a t é uma solução da equação diferencial. E aí ele dá a equação diferencial y', né, de primeira ordem aí, igual a meio vezes y ao quadrado menos 1. Como que eu faço para saber se é mesmo? Eu vou substituir, né? E eu vou substituir esse y aí, ó, né? Porque ele é uma solução da equação, vou derivar, né, essa função aqui, tá? E daí eu vou obter a correspondência, que realmente é isso, tá? Aí eu posso ir só desenvolvendo algebricamente isso aí, depois vocês conferem em casa que realmente y é uma solução da equação diferencial, tá? Mas veja, até agora a gente viu
que a gente pode obter famílias de soluções. Mas quando a gente tiver um problema, quase sempre, geralmente, a gente quer saber o que acontece num determinado instante. Em física, isso é muito presente, tá? Então, a gente vai ver que aqui em equação diferencial, muitas vezes a gente vai querer também saber o que acontece num dado momento. E para isso, a gente dá um nome nesse dado momento do problema do valor inicial, tá? Veja aqui um exemplo. A gente tem ele quer encontrar uma solução da equação diferencial, y igual a meio vezes y ao quadrado menos 1, que satisfaça a condição inicial y de 0 igual a 2, tá? Né? E daí, como que eu faço isso? Vou substituir lá, ó. Tem o x e tem o y, certo? O t, né, no caso que ele está usando aqui. Então, meu t é 0, meu y é 2, e eu vou substituir e ver a solução, se a solução satisfaz a minha equação diferencial. Quando resolver aí, ó, o que vai acontecer? Vai fornecer um valor, então eu vou saber que esse valor aqui satisfaz a minha equação, tá? Para treinar isso que a gente viu aqui até agora, o problema do valor inicial, né, e tudo mais, eu recomendo que vocês façam os exercícios no livro do James Stewart, né, aquele cálculo que a gente já vem usando no volume 2, as páginas são 533 e 534 do volume 8, né, da edição 8, desculpa, do volume 2, tá, que está na biblioteca virtual da Unemate. Então, já até tirei um print aí para vocês verem os tipos de exercício, né? Ele vai dar aí, mostre que é uma solução, igual a gente fez em uma aí, verifique que é uma solução com problema do valor inicial, tá? Para vocês treinarem isso que a gente viu até aqui. Bom, nem sempre a gente vai conseguir, né, resolver, né, equações diferenciais. Então, o que vai acontecer? A gente vai estudar agora os métodos, método numérico e método gráfico, tá? Que vão ser os campos de direção e o método de Euler, tá? Então, o método de Euler vai nos dar uma abordagem numérica e campos de direção vai dar uma abordagem gráfica, que vai ser um complemento do outro, tá bom? O que vai ser os campos de direção de uma equação diferencial, então, tá? Suponha aí, por exemplo, que eu quero esboçar o gráfico solução aí dessa equação diferencial aí com o problema do valor inicial, tá? Então, eu vou ter y' igual a x mais y. Eu quero, né, no meu gráfico, né, todos os pares ordenados vai se dar pela essa soma aí na minha equação diferencial, vai ser x mais y. Eu já tenho um valor do problema inicial. Como que eu vou esboçar o gráfico dessa solução, né, da solução desse problema do valor inicial, tá? A equação aí y igual a x mais y tem inclinação para x mais y qualquer no gráfico, x e y qualquer no gráfico, sendo x mais y. Então, todo número que eu pegar, né, todo par ordenado que eu pegar, eu vou somar ele e isso vai me dar a inclinação y' aí na equação diferencial, tá? Veja aqui, ó. Geometricamente, vai ser isso aqui que vai acontecer, ó. Eu peguei um x1, y1, tá? Essa vai ser a inclinação no meu gráfico, num ponto do meu gráfico aí da equação que eu não conheço. Eu não conheço o gráfico ainda. Mas eu posso saber a direção desse gráfico, para onde ele está indo. E a direção vai ser isso, ó. Vai ser todo ponto que eu pegar, vai ser x1 mais y1, tá? Essa vai ser a inclinação das retas aí tangentes ao meu gráfico, tá? Igual, ele deu problema no valor inicial 0 e 1. Eu sei que 0 e 1 passa aí no meu gráfico. Então, o que vai acontecer? Ele fala que y' é igual a x mais y. Então, eu vou fazer 0 mais 1, tá? Que vai ser igual a 1. Então, eu tenho uma porção, uma pequena porção do que vai ser esse meu gráfico, esse campo de direção. Ele vai ser o meu guia, tá? Cada resultado dessa inclinação é o campo de direção do meu gráfico, tá bom? Se eu pego, por exemplo, aí o ponto 1 e 2, ele vai ter a inclinação 1 mais 2, que é igual a 3, tá? E daí eu vou poder visualizar, né, o comportamento do meu gráfico, tá? Ele pega aqui, de modo geral, ó, y' igual a x mais y, aí eu pegando 1,01 aí, ó, eu tô sabendo como cada ponto, né, a curva da solução que passa pelo ponto 0,1, tá bom? Aí, quando você esboça isso, você segue o campo de direções, que é o que aconteceu aqui, ó, tá? E esse aqui, essas retinhas aí paralelas, são o meu campo de direção, tá bom? Então, se eu tiver uma equação diferencial qualquer, ó, y igual a uma função,
né, f de x mais y, né, esse f de x mais y aí é alguma expressão em xy, igual a gente fez lá, x mais y, a x ao quadrado mais y ao quadrado, então tem várias expressões, tá? Aí essa equação diferencial diz que a inclinação da curva da solução no ponto xy é f de xy. Então, eu sempre vou substituir nesse f de xy e conseguir aí desenhar esses pequenos segmentos, né, que vai ser as inclinações em f de xy, que vai resultar no meu campo de direção, tá? E aí ele vai me indicar a direção no qual a minha curva-solução está seguindo, tá? Veja, é muito importante isso, tá? Exemplos aí de modelagem que usa EDO também, por exemplo, se eu tenho um poço de um lugar que pode ter petróleo, indicar o petróleo, por exemplo, que tem um petróleo ali numa determinada região, né? Como que eu vou fazer para descobrir? Eu vou fazer estudos, eu vou fazer campos de direção ali, né? E estimar aonde teria esse campo, esse indicativo aí desse poço de petróleo, por exemplo, tá? Veja, eu tenho outro exemplo aí para a gente esboçar um campo de direção. Se eu tiver y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, tá? Ele fala assim, use a parte A para esboçar a curva-solução que passa pela origem. Então, ele quer saber, né, no ponto 0, 0. Ele quer esboçar no ponto 0, 0. Então, eu vou pegar e vou resolver isso daí da mesma forma que eu resolvi x mais y. Só que aí eu vou usar outros valores, né? Porque eu vou ter que usar x ao quadrado, né? A minha expressão de f de xy muda. Eu vou ter que usar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. É onde eu vou substituir. Né? Peço para vocês fazerem e observar aí, né, a curva-solução que passa pelo 0 e 1, tá? E ver que consiga desenhar. E a gente tem também aplicativos que calculam campo de direção, tá? Graficamente. Ou seja, o GeoGebra é um software que calcula equações diferenciais, tá? Acho que só de primeira ordem também, não tenho certeza agora. Mas aí vocês ficam também... aí para vocês tentarem fazer a modelagem também computacionalmente, tá? Fuça lá no GeoGebra e vocês vão conseguir sim, tá? Então resolva esse daí também, esse exemplo 1, né? Aí para o feriado. Veja, vimos o que são campos de direção, daí a gente vai aprimorar isso daí usando aproximações, tá? Então a gente viu aí graficamente como eu faço um campo de direção. Vamos ver o que é esse método de Euler, então. Porque o método de Euler vai me dar aproximações numéricas para fazer soluções das equações diferenciais. A gente deu geométrica, vamos dar numérica agora, tá? Então, ó, a ideia por trás dos campos de direções é encontrar aproximações numéricas também para soluções, tá? Aí eu juntando com o método de Euler, como que eu vou fazer isso? Por exemplo, outro exercício de problema de valor inicial que a gente já usou, y' igual a x mais y. Tá? A equação fala que a inclinação vai ser a soma das coordenadas, né? Em cada ponto aí x, y que eu der, tá bom? Então, a gente grosseiramente, com o método de Euler, se a gente tem um ponto e tem a inclinação, a gente pode escrever, né, uma reta. A gente pode dar uma reta que vai ser uma reta aproximada, onde vai ter as soluções aproximadas, isso linearmente, tá? Vai ser bem grosseiramente isso. Mas é isso que diz o meu método de Euler, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, e poder aproximar a minha solução. Vou aproximar o que é mais simples aí, né? E que se encaixa aqui perfeitamente, que é essa expressão aqui, essa aproximação linear, que a gente vai escrever uma equação aí, né? Da reta, em função da inclinação que eu já tenho dos pontos que eu tenho, tá bom? Então, vai ser L de x mais x igual a 1, vai ser a minha aproximação de solução, tá? E daí, o que vai ser a ideia de Euler? Vai ser aproximar isso, vai ser dar aqueles passos. Não sei se vocês já chegaram até ver isso em cálculo numérico, mas aí a gente vai aproximando em passos cada vez menores, né, nessa equação que eu escrevi, para eu poder obter aí uma aproximação usando a função linear aí para a solução aí dessa equação diferencial que eu tenho, tá bom? Então, o que vai acontecer aí? Ó? Eu vou ter esse L, né? Esse L de x igual a x mais 1, e daí eu vou dar um passo aí, por exemplo, aí, ó, ele vai, né, dando as direções, aí ele quer no passo x igual a 0,5 para saber se está dando certo, o que está acontecendo.
tá? Aí ele vai percorrer por passo, quando ele colocar 0,5 aqui, eu vou ficar com 0,5 mais 1,5, certo? Tá? E aí ele vai tomar o passo 0,5 e 1,5 como ponto de partida para o novo segmento. Então, a primeira solução que me dá, e eu continuo, tá bom? E aí, a equação diferencial vai dizer aí, por exemplo, esse solução anterior aí, ó, que é 0,5, né, que foi o primeiro dado, e o y igual a 5, que vai ser aí meu y, né, eu vou substituir novamente, e aí eu vou ter, tá, o 2. E aí ele usa a função linear aí, y igual a 1,5, tá, mais 2 vezes x menos 0,5 igual a 2x, igual a 2x mais 0,5, tá bom? Né? E aí, com essa aproximação aí, x maior que 0,5, aí vai diminuindo o passo e a gente obtém, cada vez que diminui o passo, a gente tem uma aproximação melhor do método de Euler, tá? Aí, graficamente, ó, vai ser isso aqui, ó. Ele pegou, né, o 0,5, aí deu 1,5, tá? E aí, essa aproximação foi com passo meio, tá? Aí ele pega, a partir disso aqui, faz uma nova aproximação com passo 0,25, tá? Ou seja, tem valores aproximados para a solução do problema fazendo isso. Eu tenho a função, a equação diferencial, eu tenho a minha expressão de função, aí eu vou pegar meu valor aí dado, x0, vou ter o meu y0, tá? Aí eu vou ver o passo que é indicado, e aí eu vou pegando e aproximando isso daí, né, com passos cada vez menores, tá? Então aí, ó, use o método de Euler com o passo 0,1 para construir uma tabela de valores aproximados para a solução do meu problema valor inicial. Então, eu quero vários valores aproximados aí, mas com passo 1, tá? Naquela mesma equação que a gente está usando, a simplesinha aí, x mais y até agora. Como que a gente vai fazer isso daí? No modo que a gente acabou de ver aí no exemplo, né? Então, tem h é o meu passo, que é 0,1, x0 é igual a 0, y0 é igual a 1, dado no valor inicial, problema do valor inicial. E a gente começa. Y1 vai ser 1, que é o meu y0, tá? Aí eu vou ter mais 0,1, que é o h, que é o meu passo, né? Multiplicado por 0 mais 1, tá? Que é igual a 1,1. E aí eu vou fazendo isso em cada passo que eu tiver, tá? Usando o meu resultado anterior, né? Observe isso. E daí eu vou ter as aproximações aí, as minhas soluções de aproximações aí, tá bom? Você vai prosseguir no cálculo e aí você vai ter uma tabelinha. Aí você coloca aí, organiza certinho. Gente, isso computacionalmente é muito natural usar o método de Euler, tá? Há uma aplicação aí na engenharia elétrica, tá? A gente vai ter aí no exemplo 2 aí do livro dado, na hora que você pegar lá o cálculo, você vai ver que foi discutido o circuito elétrico simples com resistência, tá? Indutância 4H e uma pilha com voltagem de 60 volts, se o interruptor for fechado, quando t igual a 0, ele modela a corrente com problema de valor inicial aqui, ó. Então, ele modelou a corrente elétrica, tá? E deu um problema de valor inicial. Aí ele vai falar assim, estime a corrente no circuito meio de segundo após o fechamento do interruptor. Aí tem a solução aí usando o método de Euler. Você já tem os pontos, você tem a equação aí que é 15 menos 3L, tá? E aí você faz e você vai ter, assim, a corrente após 0,5 segundos, tá bom? Depois vocês pegam passo a passo e vejam certinho essas aproximações. Se possível, façam sozinho, sem olhar a solução, tá bom? Bom, para essa aula de hoje seria só isso mesmo, tá? Essa aula aí que está sendo gravada por causa do feriado, né? Então, eu estou deixando aqui. Qualquer dúvida, quarta, eu vou estar disponível, tá? Então, vejam a aula aí com carinho, peguem um livro para estudar, façam os exercícios indicados lá do livro de cálculo, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Em breve, eu também já vou liberar as notas da prova, tá bom? Mas no mais, a aula é só isso mesmo, e nas próximas aulas a gente vai continuar a desenvolver, a gente vai aprender a resolver algumas outras equações diferenciais, a modelar, tá bom? E no momento é só isso mesmo, tá bom? Abraço.